Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato, Futebol Internacional, e seguimos com o guia da Copa do Mundo de Clubes. Hoje é a vez de trazer o Al Ain, principal time dos Emirados Árabes Unidos, que estará no grupo G, ao lado de Manchester City, de Juventus e Wydad Casablanca. Quer conhecer mais do Al Ain? Quer entender que time é esse? Quem são os principais jogadores? Como ele joga? Então, vem comigo nesse vídeo. Já peço de antemão o seu like, que é de graça e é fundamental para que o vídeo chegue até mais pessoas, para que o algoritmo do YouTube o leve a mais pessoas. Também peço a sua inscrição, compartilhe com os seus amigos aí que querem conhecer os times da Copa do Mundo de Clubes. E vamos que vamos. Al Ain, fundado em 1968, 38 troféus no total, é o time mais vencedor, mais popular dos Emirados Árabes Unidos. Esse time foi fundado por estudantes do Bahrein, que estavam de intercâmbio nos anos 60, na cidade de Al Ain, que pertence ao Emirado de Abu Dhabi, e também por trabalhadores da comunidade sudanesa que trabalhavam lá no local. Eles viam soldados britânicos jogando futebol em momentos de folga e se interessaram pelo esporte, quiseram fundar um time para jogar futebol. E aí começaram num campo de areia, tinha uma pequena casa como sede, até que um sheik começou a dar o aporte, acreditou na ideia, e aí o time começou a ganhar forma. O Al Ain ganhou 14 vezes o campeonato nacional dos Emirados Árabes Unidos e também ganhou 2 vezes a Champions da Ásia, em 2003 e recentemente na temporada 23-24, o que garantiu a vaga da equipe na Copa do Mundo de Clubes, representando a Ásia. A vitória nessa Champions foi contra o Yokohama na final. Antes eles eliminaram o Al Nassr do Cristiano Ronaldo nas quartas e o Al Hilal do Jorge Jesus nas semifinais. Eliminaram dois times super ricos árabes até chegar na final contra o Yokohama e atropelaram os japoneses no jogo de volta da final, ganharam de 5-1 em casa, jogando super bem. Então o Al Ain vem aí para representar a Ásia. Porém, indo para a campanha na temporada, ela não foi tão boa. O time teve 3 treinadores diferentes. Começou a temporada com o Hernan Crespo, né, que já estava por lá, só que aí o time não estava indo bem, foi eliminado pelo Al Ahly na Copa Intercontinental, não estava tendo bons resultados na Champions da Ásia, no campeonato local, e aí trocou pelo Leonardo Jardim, que hoje é técnico do Cruzeiro, e só depois o Vladimir Ivic assumiu a equipe. Tudo isso rendeu um 5º lugar no campeonato dos Emirados Árabes Unidos, então o Al Ain não vai disputar nenhuma competição asiática internacional no ano que vem. O time teve 44 pontos no campeonato, com 12 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, 56 gols marcados e 32 gols sofridos. A posse de bola média nos jogos, 58%, 13 gols de bola aérea, 14 bolas recuperadas por jogo em média. A campanha ruim também se estendeu para a Copa Nacional, né? A Copa dos Presidentes, lá nos Emirados Árabes Unidos. O time foi eliminado pelo Al Jazeera nas quartas de final. E na Champions da Ásia, o atual campeão da Champions da Ásia, né, o Al Ain, nesse novo formato de fase de liga, o time ficou em último lugar no grupo B, que é o grupo que tem os times do Oriente Médio. Não ganhou nenhum jogo e apenas empatou 2 partidas, 6 derrotas em 8 jogos, o saldo de -11. Uma campanha horrorosa do Al Ain na Champions da Ásia. E agora espera na Copa do Mundo de Clubes mudar um pouco a chave, né? Mas nos últimos jogos o time alterna, né? Empata em casa, aí ganha um jogo fora, tá ganhando mais jogos fora do que jogando bem em casa. Isso tem tudo a ver com a questão do contra-ataque que eu vou falar daqui a pouco, mas realmente uma temporada muito abaixo em termos locais do Al Ain.
Então vamos para o técnico, né? O técnico atual é o Vladimir Ivic, que é sérvio. Ele tem 48 anos, já trabalhou no Watford, no Maccabi e no Krasnodar. Trabalhou em outros clubes também, né? Esses foram os últimos times dele. Ele chegou em fevereiro com a equipe. A campanha dele até aqui é de 13 jogos com 6 vitórias. O Crespo, que foi demitido em novembro, teve no total 48 jogos, né, uma temporada e meia, com 24 vitórias. E o Leonardo Jardim ficou 14 jogos, um período parecido com o do Ivic, com 5 vitórias. Então não tem uma evolução clara com o treinador, mas tem uma mudancinha no estilo de jogo. Ele colocou ali o time com uma linha de 5 atrás, ao invés da linha de 4, que o Crespo estava tentando implementar, apesar de ter feito bons jogos com linha de 5 na temporada anterior, mas o Crespo gostava mais de jogar com o time na linha de 4 e ser um pouco mais ofensivo, pelo menos na teoria. Indo para os principais jogadores, vamos com a figura brasileira da equipe, o Eric, torcedor do Internacional de Porto Alegre, deve se lembrar dele, né? O jogador foi revelado pelo Inter. Ele é um cara que ataca muito, pisa na área, tem muita força física, cruza bem, tem bastante fôlego. Como o time está jogando em linha de 5, ele defende bem recuado, mas ele sobe em transição em muita velocidade. É realmente um jogador com muita intensidade física. E o Eric, ele foi muito importante nos duelos decisivos da Champions. Ele foi decisivo, fez gol na final, fez gol decisivo. Ele é um jogador que participou muito ativamente aí das últimas conquistas do Al-Ain. Ele tem 24 anos. E além disso, de toda essa aproximação, defensivamente ele ajuda muito, porque ele é o jogador que mais desarma no Al-Ain. Ele tem uma média de 2,5 desarmes por jogo. Mudando agora, mas ainda seguindo na América do Sul, vou falar de Alejandro Romero Gamarra, mas vai ser muito normal se a denominação na escalação for Caco, porque ou Cacu, né? Cacu é o apelido dele lá nos Emirados Árabes Unidos, camisa 10, meia, jogador que frequentemente é convocado para a seleção paraguaia. Eu confesso que eu não me atentei à informação se ele foi convocado para essa data FIFA. Eu acho que ainda não saiu a convocação do Paraguai quando eu estou gravando esse vídeo, mas frequentemente ele é convocado, fica no banco da seleção do Gustavo Alfaro, mas é um jogador que está aí no radar para a disputa da Copa do Mundo e que é o maestro, né? É um jogador que arma jogadas, dá assistências, foi o líder de assistências da UAE Pro League e ele é aquele típico meia que joga aberto do lado direito e é canhoto, para fazer aquele cruzamento mais fechado, para tentar um arremate para o gol, mas é um jogador que sai também um pouco da posição, flutua, busca o passe, é um jogador de melhor qualidade de armação, de criação desse elenco do Al-Ain. E agora a gente parte para a grande estrela da equipe, centroavante de Togo, o Kodjo Fodolaba. Olha, guarde esse nome, é o homem-gol do Al-Ain, ele foi o artilheiro, o líder de participação em gols, né, que é gols mais assistências, e também o melhor jogador do campeonato dos Emirados Árabes nessa temporada, apesar do 5º lugar do Al-Ain. É atacante homem-gol, é rápido, é forte, tem bom posicionamento na área, na minha opinião, de longe, o jogador de mais qualidade desse elenco do Al-Ain. Ele vem fazendo aí uma grande temporada, está num grande momento da carreira, e se os adversários descuidarem aí, ele pode balançar as redes nessa Copa do Mundo. Como o time joga, qual que também é a formação, né? Tá aí mais um print do SofaScore, que é o aplicativo que eu gosto de usar, lembrando sempre que não é um patrocínio, né? Quem sabe um dia, né? Mas por enquanto não, é apenas para poder ilustrar legal para vocês, né? O Khalid Eiza é o goleiro que foi muito bem, especialmente no confronto contra o Al Nassr nas quartas de final da Champions. É um goleiro que
faz bastante defesas importantes, com certeza vai ser muito importante para as pretensões aí do Al Ain. Aí é uma linha de 5 na zaga. O Traoré, ele é titular pela direita, um jogador rápido, um jogador que ajuda no ataque, mas ele não é um ala de corredor. Ele é mais um ala de buscar um passe em velocidade para o Romero lá na frente ou para o centroavante, de buscar uma transição rápida e um cara que ajuda mais na armação ali. E quando o time está na pressão, ele dá amplitude pela direita, mas não é um lateral que gosta de ultrapassar correndo no corredor. Ele ajuda mais ali no passe, na armação, né? Mais a função dele. Aí temos do outro lado o lateral defensivo dessa linha de 5 é o Eric, como eu já disse, um jogador mais de corredor. Ele é de velocidade, ele vai tanto para cruzar como para pisar na área para ajudar ali no ataque, para tentar chegar de surpresa, batendo para o gol, tentando criar uma jogada. É um jogador mais incisivo do outro lado, né? Um jogador que ajuda muito, como eu disse, nas recuperações de bola. Na defesa é o seguinte, temos aí o Fábio Cardoso, português, ótimo jogador, ótimo zagueiro, fez uma excelente temporada. O problema é que o Fábio Cardoso não vai continuar, o Al Ain, o contrato dele terminou, né, de empréstimo junto ao Porto, ele deve voltar para disputar a Copa do Mundo já pelo Porto, e o Al Ain está em busca de um substituto para ele, no lado direito da defesa, né? Então eles estão em busca dessa reposição. Eles já contrataram um zagueiro marroquino que atua por esse lado, que é o Yaha Ben Khaled, que jogava no FUS Rabat, pode ser ele, mas também o Al Ain está em negociações, até o momento que eu gravo esse vídeo, com o Rabia, que é zagueiro do Al Ahly, bom zagueiro, né? Também joga ali pelo lado direito, e também no zagueiro da Atalanta, o Berat, que é titular da Atalanta. Então, estão aí investindo. Podemos ter aí um desses nomes aí, tão bem especulados lá pela imprensa local para chegar como reforço do Al Ahly. Se chegar algum reforço, algum jogador foi embora, qualquer novidade até o dia da estreia, vou deixar um comentário aqui no vídeo para deixar a situação bem atualizada. O Kouadio, ele é o zagueiro pela esquerda, e o Parque, eu deixei para falar por ele por último nessa linha, porque o Parque é o seguinte, ele era volante com o Crespo, e ele deu uma recuada no sistema, agora com o Ivic, né? Ele joga ali como um zagueiro pelo meio, mas ele faz meio que a função de líbero ali, né? Até porque quando o time está atacando, está construindo, ele sobe, ele faz a função de volante na hora da construção, e os dois zagueiros eles ficam atrás. Só que quando o time está sem a bola, ele recua e forma esse trio. Então, essa função híbrida do Parque, que é um jogador que tem preparo físico, corre bem, e então ele consegue fazer bem essa função. Essa é perdão, essa é a principal mudança aí de postura, de formar essa linha de 5 defensiva, mas ter esse sistema híbrido que o Ivic colocou na equipe, não que tenha causado uma grande evolução, tá? Mas é um jeito diferente de jogar, porque os resultados, apesar das trocas de técnico, os resultados não evoluíram muito no Al Ain. Aí no meio a gente tem o Nader que ele tem aí o Palácios como principal parceiro ali como volante, mas tem também o Albolucci, que também joga bastante, jogou o último jogo, então pode ter essa troca um ou outro aí, quando um joga, outro substituído. E aí no ataque a gente tem o Romero Gamarra, fica mais aberto pela direita, o Rahimi flutua ali atrás do Kojo Dolaba. Aí quando o time está com a bola na construção, o Traoré dá amplitude para um lado, o Eric dá amplitude no outro, e aí o Dolaba, o Rahimi e o Romero, ora eles afundam na área, ora só o Dolaba afunda na área e os outros dois vão tentar ali flutuar, buscar um espaço, ajudar na armação, né? Mas aí acontece muito movimento do time estar em amplitude, aí o Romero se desloca do meio, vai para a ponta direita para o Traoré trabalhar por dentro, para tentar confundir a marcação adversária, né? E o Rahimi é um cara que gosta de ficar junto ali dentro da área, quando o time está pressionando
do Dolaba, porque ele prepara mais a jogada, ele faz mais um papel de pivô e de preparar. O Rahimi, que é da seleção de Marrocos, né? Ele é centroavante reserva da seleção de Marrocos, às vezes joga alguns jogos, mas está sempre sendo convocado também. O Rahimi, ele faz essa preparação, porque o Dolaba, ele não é um atacante muito de gerar jogo, ele gera finalização. Ele é um cara que está ali dentro para fazer gol. A função dele é essa, encontrar espaço, tentar dar o último passe. Seja numa bola longa lançada para ele quando o time está defendendo, num contra-ataque, ou seja no momento de pressão dentro da área. O Dolaba é esse cara, aquele parrudão mesmo, aquele 9-9 com N maiúsculo. Então é assim que o time costuma atacar, né? Ter posse de bola, uma posse de bola ali buscando a possibilidade, sempre com objetividade, sem muita lentidão, sempre buscando objetividade, tentando fazer as movimentações. Quando o time pressiona, é interessante que os três da frente, o Romero, o Dolaba e o Rahimi, eles dão ali o primeiro combate e o time tenta marcar no campeonato local, ele tenta marcar pressão várias vezes. O problema disso é que você não tem o salto da pressão, nem do Nader, nem do Palácios ou do Albulassi, né, de quem estiver jogando. Você não tem o salto da pressão, a pressão fica um pouco descoordenada. E assim, algumas vezes o combate dos três da frente para o nível do campeonato local acaba funcionando, porque eles são acima da média para o futebol dos Emirados Árabes, eles têm ali uma noção de posicionamento muito boa. Mas assim, contra times do mais alto nível do futebol europeu, na maioria das vezes não vai funcionar o primeiro combate da pressão, e como não vai ter um salto para pressão, não vai ter uma segunda linha de pressão mais coordenada, a probabilidade dessa pressão falhar e começar a sobrar jogadores livres para a armação adversária vai ser muito grande. Então, assim, se o Al Ain marcar pressão na Copa do Mundo, ele pode ter muitos apuros nos jogos. Vamos ver qual vai ser a postura que o Ivic vai ter nos jogos, se ele vai preferir ficar mais recuado. E quando ele fica recuado, linha de 5, certeira, e ele marca ali no 5-2-3, sempre os três da frente dando combate, os dois volantes na frente deles e a linha de 5 atrás. E aí, quando tá fechadinho, não se mexe muito, não. Os jogadores não se movimentam muito, não. Eles tentam fechar os espaços dentro da zona deles mesmo. E quando recupera a bola, é bola no Rahimi e no centroavante, especialmente no Dolaba, tentando uma bola em velocidade para que ele possa sair mano a mano, ou então acionar um dos dois laterais pelos lados, para que eles possam aí tentar iniciar a criação de um contra-ataque. Indo na briga do Al Ain. Para quem assistiu aqui o vídeo do Wydad Casablanca, não muda nada. É um time que, indo tudo na normalidade, deve perder os 2 primeiros jogos e depois lutar pelo terceiro, né? A estreia do Al Ain com Rede Globo, hein? Rede Globo, Al Ain na TV aberta, 22 horas, horário nobre. Isso vai ser especial, hein? Al Ain ao vivo para todo o Brasil, contra a Juventus, a estreia. O segundo jogo é também às 10 da noite, no domingão, dia 22, contra o Manchester City, primeiro jogo dia 18, segundo jogo dia 22, e o terceiro jogo dia 26, contra o Wydad Casablanca, 4 da tarde. Isso é um jogo que eu acho que quase ninguém vai ver, porque vai ser na hora de Juventus e Manchester City, e provavelmente ambos devem estar eliminados. A tendência é que o Al Ain não consiga pontuar nem contra Juventus, nem contra Manchester City. Mas eu acho que assim, a briga do Al Ain tem que ser em tentar ganhar do Wydad, que nem eu falei no vídeo do Wydad, né? Vai ser um confronto aí bem aleatório aí, mas um confronto entre escolas, entre estilos diferentes, um Wydad mais cadenciado, um Al Ain que gosta mais de acelerar o jogo. Acho que é tentar ganhar esse jogo para mostrar força, apesar de não valer tanto em termos de classificação, provavelmente, dando tudo a lógica, vai saber o que vai acontecer, né? Futebol é futebol. E contra Juventus e Manchester City nas 2 primeiras rodadas, eu acho que é tentar jogar, tentar competir, tentar ser forte, tentar fazer um bom resultado, ter bons momentos no jogo. Eu acho que o Al Ain tem experiência para isso, né? O último intercâmbio fora da Ásia foi bem traumático, né? O time tomou 3-0 do Al Ahly jogando no Egito, pela Copa Intercontinental. Vamos ver se conseguiu dar uma melhorada e se vai conseguir performar um pouquinho melhor. Mas a tendência é que só consiga pontuar mesmo se conseguir contra o Wydad.
É isso, gente. Deixe seu like quem não deixou. Quero saber também os seus comentários. O que você achou? O que você acha do Al Ain? O que você espera dessa equipe dos Emirados Árabes na competição? Te aguardo amanhã com mais vídeos aqui do Guia da Copa do Mundo de Clubes. E lembrando que você acessa a playlist com o Guia da Copa do Mundo de Clubes e pode ver todos os vídeos já publicados, certo? Um grande abraço e até a próxima!